E aí pessoal, beleza? Eu quero tentar mostrar num tutorial rápido aqui uma maneira simples de usar os arquivos CSVs gerados por um osciloscópio e fazer disso criar gráficos direto no Python para poder fazer uma leitura deles. Então eu deixei um projetinho pronto aqui no meu GitLab. Basicamente vou deixar esse link na descrição, então tem que acessar, tem que clicar aqui e fazer o download do projetinho aí. Então, basicamente salvar, já foi proposto downloads. Então, eu tinha uma cópia aqui baixado. Basicamente, esse projeto ele já está... eu já deixei umas amostras aqui de captura, tá? 3 amostras diferentes. E nessas amostras, basicamente, o que tem? Tem um arquivo JPEG com o gráfico em si, e tem também um arquivo CSV, 2 arquivos CSVs, um para cada canal do osciloscópio, que é o que ele gera lá quando é feita a captura. Então, para quem não está um pouco familiarizado com isso, é possível acessar no menu do osciloscópio lá para que ele gere os arquivos .csv junto com a imagem, né? É possível trocar a cor de fundo da imagem, fazer algumas coisas, mas eventualmente tu pode querer fazer, trabalhar um pouco melhor esse gráfico, de repente cortar aqui essa parte porque não interessa, que a captura ficou demais, ou sei lá, mudar uma amplitude no sinal. Sei lá, alguma coisa que tu queira trabalhar nesse sinal aqui antes de plotar, de repente em alguma imagem, né, para algum trabalho, alguma coisa assim, pode ser interessante ter esse recurso à mão. Então o Python é uma boa ferramenta para fazer isso. Eu vou abrir aqui então o script dele que faz exatamente isso. Nesse script, o que tem? Ele usa essa biblioteca, matplotlib, para quem viu o tutorial de instalação do Python que eu coloquei ali num vídeo anterior, vai saber que a matplotlib ela instala automaticamente quando tu instala a biblioteca control, que é para usar em sistemas de controle, e a NumPy também é instalada automaticamente, então, com a biblioteca control. Se não, é só ver lá como é que eu faço para fazer a instalação de cada biblioteca, e vai precisar também instalar a biblioteca CSV, tem que importar ela. Importar e instalar lá pelo pipeline. Então dá uma olhada lá como é que faz para fazer a instalação. Então, basicamente, esse arquivo ele tem o quê? Ele tem uma variável que eu uso para controle, tá? Que é a variável x, e ela vai ser a variável que vai determinar qual gráfico que vai ser impresso. Então, se observar, quando o osciloscópio Tektronix ele gera os arquivos, lá, quando ele plota, salva no pendrive lá os gráficos, ele cria uma pastinha, e dentro dessa pasta tem os arquivos, e essa pasta tem sempre um nome característico aqui. Então, aqui no caso ele está pegando 1, mas eu posso pegar, por exemplo, o gráfico 0. Eu vou imprimir o gráfico 0. Eu vou comentar essa linha aqui porque é uma linha que eu tinha deixado para imprimir os valores das variáveis. Vou salvar aqui e vou executar isso daqui. Vou usar essa opção aqui que tem no Notepad++ para abrir já no diretório do arquivo. Então, pode ver que o arquivo está na pasta na área de trabalho e ele já abriu aqui direto na área de trabalho. Então, tudo que eu tenho que fazer é chamar o arquivo gráfico.py. Vou dar um Enter e ele vai carregar. Então, aquele mesmo gráfico que eu tinha anteriormente gerado pelo osciloscópio, agora ele está com fundo branco, está com tudo que eu quiser personalizar no gráfico, eu posso fazer. Além disso, eu adicionei uma legenda aqui, para esse gráfico em específico faz sentido, né, que é a resposta ao degrau. Então, ele gera aqui, ele está plotando aqui no azul, né, que é o meu Vout. Ele está dizendo que teve um MP, que é um sobressinal, né, de 16%. Então, passou 16% do sinal aplicado na entrada, que foi 1. E aí ele está botando aqui o V máximo aqui do canal 1, que é 1.024. Então ele leu todos esses valores aqui no arquivo e plotei aqui o arquivo o máximo no caso. Na verdade ele está pegando no final aqui, se não me engano. Mas enfim, isso é só... Tudo pode ser editável aqui, porque afinal de contas a gente está no ambiente de desenvolvimento. Dentro do Matplotlib também a gente pode pegar esse gráfico e mexer nele, mudar, mexer para um lado e para o outro. Ele vai obviamente aparecer tudo que tem de dados, né? Então esse gráfico ele começa a partir desse tempo. Posso dar um zoom aqui e ver exatamente onde é que ele começa. Aqui dá para ver bem o sinal discretizado do osciloscópio, né? Onde ele foi feita a captura digital.
Então, beleza, ele começou nesse tempo aqui, começa a nascer as amostras. Se a gente analisar o arquivo, o CSV, vou abrir ele com o Excel aqui, a gente pode tirar a prova aqui. O Excel, ele não vai abrir corretamente essas informações, porque em português, ele considera vírgula que não seja o separador, apesar de ser CSV, né, separador de vírgula, mas enfim, problemas no Brasil. Então eu vou pegar aqui e vou passar ele para considerar a vírgula como um tabulador, avançar, concluir. Beleza, então ele está mostrando aqui, né, que as amostras de tempo estão nessa coluna e as amostras de tensão estão nessa coluna. Aqui tem umas outras informações que são pertinentes do osciloscópio em si. A gente pode pegar essas informações aqui também. Não é o caso, não vai ser necessário porque a gente vai estar fazendo, a gente vai estar calculando todos esses valores, mas a princípio pode ser pego isso também. Ele deu algum erro aqui desses campos aqui, por causa desse sinal de igual aqui, que é problema do Excel, né? De repente na leitura ali ele se perdeu. Mas basicamente é isso. A primeira amostra lá começa em 150, aliás, 15 milissegundos, né? Se a gente analisar lá, olha lá, em 15 milissegundos é a nossa primeira amostra. Então está condizente com o que vem daqui desse arquivo. A vantagem de usar o Python é exatamente isso, é não se preocupar com ter que abrir no Excel, passar para texto para colunas, usar o separador e tal, e gerar os gráficos e corrigir todos esses problemas aqui que podem acabar tendo, né? Então a gente não precisa do Excel, a gente não precisa nem ter instalado Excel, né, no computador. A gente pode ir direto para a leitura do arquivo. Vou botar aqui, beleza. Então aqui também estou imprimindo algumas outras coisas, ó, algumas informações que eu estou pegando no gráfico. Então, para quem quiser só plotar o seu gráfico em paz lá, pode encerrar por aqui. Basicamente é isso, né? Pegar a variável x e mudar aqui para o gráfico que a gente vai imprimir. E trocar aqui, né, obviamente, as pastas dentro do onde vai estar o script, né? Deixa as pastinhas lá com o nome certo. Aqui onde ele descreve o nome do arquivo e basicamente é isso. Então, esse x ele vai substituir aqui, né? Esse str ele converte o x para string, então ele vai estar somando aqui, né? Ele vai estar montando o nome e vai estar somando. Então agora eu vou começar a descrever um pouco mais sobre esse programa aqui, porque pode ser que seja importante fazer alterações nele de acordo com o que está se querendo trabalhar. Então, vou minimizar aqui. O que a gente está fazendo aqui? Depois que a gente importa as bibliotecas, a gente cria essa variável e eu estou criando aqui 4 arrays. Esses 4 arrays são basicamente o tempo do canal 1, a tensão do canal 1, o tempo do canal 2 e a tensão do canal 2. E aqui eu estou descrevendo qual que vai ser o nome do arquivo. Então, se a gente fizer aqui um print e botar o nome desse arquivo aqui dentro, o resultado que a gente vai ver é exatamente esse. Ele vai imprimir aqui qual é o nome do arquivo. Isso é o que ele está fazendo, salvando dentro de file name. Então, ele está pegando isso daqui. Se o meu x é 0, mas se o meu x for 5, então ele vai imprimir 5, da pasta 5, exatamente como condiz aqui com as pastinhas que o osciloscópio gera. Então, isso é só um atalho para não ter que ficar manipulando isso toda hora. Lembrando que ele faz para o canal 1 e para o canal 2. Deixa eu 0 aqui. Então eu tenho para o canal 1 o nome do arquivo do canal 1 e o nome do arquivo do canal 2. Mas só veio o arquivo e agora é o 15. E deveria, 12, por exemplo, e o 12 deveria comer esse 0. Então vai ter que manipular isso nas pastinhas aqui no nome também, né? A gente pode usar o str aqui para concatenar esses nomes aqui. Então isso é manipulação direto desse arquivo aqui. Então, beleza. Então essa primeira parte aqui foi. Então, a partir daí a gente pode ir para a próxima etapa aqui. O que isso daqui está fazendo? Isso aqui é o comando, basicamente, para ler, né? Abre o arquivo do filename1, né? Que é o que a gente gerou ali. Abre como leitura e começa a ler coluna por coluna. Então, para a coluna do header, no caso, né? Do arquivo que abriu, ele vai pegar aqui a coluna
3, que vai corresponder à coluna 3 daquele arquivo CSV lá. No caso do Tektronix, ele gera na coluna 3. E a tensão ele bota na coluna 4. Então, basicamente isso. Então, esse comando ele pega o conteúdo da linha, da coluna, converte para float, e append no tensão, ele está basicamente populando essa variável aqui. Então, essa variável ela é um array, ele nasce vazio, e quando eu faço o append, ele basicamente está jogando todas as variáveis de cada linha dentro desse arquivo, dentro dessa variável tensão. A mesma coisa a gente vai fazer para o canal 2, então se a minha amostra tiver só um canal, eu preciso comentar aqui e comentar esse cara aqui, né? E aí eu não vou ter mais a tensão do canal 2. Mas não é o caso aqui, vamos ler assim as duas amostras, né? E era isso. Então vou pegar aqui. Tá, mas agora o que ele faz então? Então se eu pegar esse arquivo aqui, ó, tensão, né, do canal 2 e imprimir ele no terminal, né, ou se der um print nesse tensão 2, o resultado que a gente vai ter é esse aqui. Opa, esquecemos de alguma coisa. Tá... Ah, sim, obviamente, né? A gente está tentando ler o arquivo 12, não vai ter o arquivo 12. Vamos voltar lá para o arquivo 0, né, e vamos rodar de novo. Ah, olha aqui, imprimiu todas as variáveis que tem, todos os valores de quê? De tensão que tem na variável tensão do canal 2. Então aqui estão todos os valores dele, né? Ele imprimiu desorganizado assim mesmo, porque a gente imprimiu de qualquer jeito. Se a gente quisesse imprimir mais bonitinho, a gente teria que tentar dar uma trabalhada nele. O que mais que dá para fazer aqui? Em seguida eu pego o quê? Eu vou usar o método max para pegar um máximo de tensão do canal 2. Então isso é aquilo que ele imprime lá já na tela, né? Deixa eu comentar aqui. Vou rodar de novo. Olha aqui, ó. Ele está pegando e está imprimindo pico, né? Imprimindo a palavra pico, espaço, igual, até aqui, aí vírgula, e aí imprime o valor da variável. O valor da variável é 1.52. Então, 1.52 é o máximo, 1.152, é o máximo valor de tensão que ele encontrou nesse array aqui. Então, ele jogou aqui para dentro. O final, ele está pegando, então, o valor final, né, o último valor de tensão do canal 1, ó, ele está pegando, e o menos 1 aqui dentro do array, basicamente é para pegar a última variável. Então, o último valor lá que tem nesse carinha, ele vai estar jogando para dentro dessa variável final que ele acabou de criar. Então, isso são informações que eu estou botando aqui para legenda. Então, pode ser que seja necessário, pode ser que não, pode ser que eu queira outras coisas, pode ser que eu queira o RMS, então eu vou, em vez de eu pegar o máximo, eu vou pegar a média, vou pegar o mínimo, depende muito do que eu queira fazer. Aqui, para calcular o sobressinal, eu estou fazendo uma regrinha de 3, onde eu pego o valor de pico menos o valor final e divido pelo valor final. E imprimo depois, né, a palavra sobressinal, que é com 2 S, inclusive, não está com 2 S aqui, mas enfim, isso também não importa. E estou imprimindo aqui 1%, então no print aqui eu vou só concatenando aqui separadinho um pelo outro. Isso aqui só vai imprimir no terminal, não é o que está imprimindo ainda no gráfico. Então eu vou descomentar aqui, e aqui começa o plot da figura. No plot da figura, essas opções aqui, todas elas estão descritas na Matplotlib. Quem lê a documentação dela vai poder ver tudo lá. Então, basicamente, eu tenho o PLT, né, que corresponde ao que eu importei ela. Eu importei Matplotlib res PLT. E aí eu estou carregando aqui, ó. Então, PLT figure, ele vai iniciar a criar uma figura. PLT plot, ele vai começar então a plotar o que? A tensão do canal 2 e, aliás, o tempo do canal 2 e a tensão do canal 2. E label é o que vai aparecer deixa eu rodar aqui para ficar um pouco mais claro. Deixa eu tirar as 3 aspas aqui de baixo. Agora vamos rodar o arquivo inteiro, né? Vou rodar novamente. Beleza. Então o label corresponde à legenda. Mas só o label não adianta. A gente também tem que chamar essa função aqui, que é o PLT legend. Se eu comentar esse cara aqui, ele não imprime a legenda. Ele carrega, ele cria lá a legenda, mas ele não
não imprime ela. Olha lá. Então, só o fato de estar escrito que tem o label não quer dizer que ele vai plotar o label aqui na tela. A gente precisa dizer para ele plotar o label. Vou fechar aqui. O que mais que tem? Esse aqui seria o eixo Y e aqui o eixo X, são os valores que são impressos aqui no gráfico. Então, aqui está o eixo Y, que é a tensão, aqui está o eixo X, que é o tempo. E o que mais que tem? O título do gráfico, a resposta ao degrau. Aqui é uma coisa que eu uso sempre para ficar um pouco mais bonito o gráfico, mas não é necessário. O grid, né, para imprimir lá, que é importante. Que mais? E aqui salva a figura. Então, depois que a gente faz tudo isso aqui, ele salva a figura e dá um plot show para mostrar a figura. Aí, beleza. Então tá, legal. Então quer dizer que eu só fazer isso aqui, então eu tenho um arquivo aqui, tenho o script pronto, vai estar lá para quem quiser baixar. Então eu só tenho que ficar trocando aqui um por um. Às vezes pode pensar assim, mas e se eu tiver 10 arquivos para rodar aqui? Bom, não tem problema, a gente pode fazer esse cara aqui rodar 10 vezes e para cada vez a gente plotar um gráfico diferente. Então, eu vou fazer aqui, vou dar um tab e vou começar um for aqui para imprimir todos os valores daquele x ali. Então, vou fazer um for de x em range até 3, porque no Python no 3, o range, o for não é inclusivo no 3, né, ele até menor que 3, né, então ele vai fazer 0, 1 e 2, que é a quantidade de gráficos que eu tenho aqui, 0, 1 e 2, então ele vai imprimir até o que eu quero lá, e ele vai fazer sozinho, ele vai alterar o valor do x para todos os gráficos. Deixa eu só tirar aquele meu print, deixa eu ver se eu já tirei, acho que já tirei. Então tá, então eu vou salvar aqui, vou fechar aqui e vou rodar. Legal, eu abri os 3 gráficos já, eram 3 opções de gráfico que eu tinha, a figura 1 é o que tem esse cara aqui, é o meu degrau lá. A figura 2 tinha um problema de leitura, né, onde não foi capturado direito. E a figura 3, eu tinha lá umas senoides lá que estavam sendo usadas. Aí isso aqui não faz muito sentido na legenda, mas aí tem que manipular a legenda de acordo com o que a gente quer. E como é que manipula essa legenda? Então essa legenda dá para ver aqui. O que eu estou fazendo? No label, então, né, que é onde eu imprimo a legenda, eu vou ter lá, eu estou escrevendo, eu comecei uma string, que ela vem até aqui, vout do canal 2, ponto e vírgula, mp igual, e aí eu estou somando. É importante isso, que é um pouco diferente aqui do print, onde a gente separa por vírgula. Aqui a gente está somando strings. Então é um pouco diferente dali, apesar de poder usar também, a gente pode usar aqui o separador de... A gente pode botar aqui o mais ali, né? Só que a gente teria que converter esse pico aqui para string, usando esse método aqui str. Não é o caso, né? Aqui no print a gente pode ir direto, porque a gente ele resolve isso, ele vai juntar aquelas strings, mas aqui no label não. No label eu tenho que botar exatamente como vai concatenar, no caso, a string, né? E também posso fazer isso aqui fora, não preciso fazer isso aqui dentro do gráfico, posso fazer lá do lado de fora dela. Então eu estou jogando aqui, eu estou pegando o sobresinal e estou arredondando ele para 3 casas depois da vírgula. Isso para não ficar muitas informações, por exemplo, o sobresinal, olha aqui quantas casas tem depois da vírgula do sobresinal, tem uma cacetada de casas, então para não aparecer todas essas casas, eu limito a 3 casas depois da vírgula, então ele vai imprimir até 16,129. Boto o porcento e aí continuo com mais um pedacinho de string e aí boto o resto do que eu quero imprimir. Passo de novo, né? Arredondo o erro para uma casa. Aqui dá para ver pelo vermelhinho que é onde é que é a função do round, que é o que arredonda. E aqui o método da string que pega o resultado daqui de dentro e passa para a string. E somo com 1% para fechar a conta lá. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu queira pegar esse meu sinal aqui e ele não... Sei lá, eu usei a ponteira errada, que tinha uma atenuação diferente, e aí pegou tudo errado. Então, o que eu faço? Eu posso pegar esse meu
tensão aqui do canal 2 que veio com a informação errada, e posso, por exemplo, no valor da tensão, multiplicar isso daqui, depois que ela converter para float, eu posso multiplicar isso aqui por 10, por exemplo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os valores de tensão e antes de armazenar lá dentro, ele vai multiplicar por 10. Então lembrando que é o do canal 2, né? Aqui dá para ver bem, né? As duas senoides eram quase do mesmo tamanho e agora a do canal 2 ela está 10 vezes maior do que ela era antes e a do canal 1 ficou bem pequenininha lá. Ela está com o valor exato, né? A do canal 1 a gente não mexeu, então a gente continua lá com os valores dela normal. Mas a do canal 1 ela ficou, aliás, do canal 2 ela ficou 10 vezes maior. Aqui é a mesma coisa, né? Então a gente tinha aquelas amostras que estavam com aquele ruído, que estava com problema. E aqui também, olha lá o degrau lá bem baixinho, né? Em 1. E aqui ele está dando 10, o meu sobresinal lá, agora está 1000% maior, né? Tá, claro, obviamente está 10 vezes maior lá, né? Não tem nem comparação. Então é isso, o que mais que ele está fazendo? Ele está salvando todo mundo com o mesmo nome, que é gráficos. Aliás, degrau, ele está salvando todo mundo com degrau. Isso onde é que ele salva? Ele salva aqui. Mas como é que eu posso fazer para salvar todo mundo, cada um com o seu nomezinho específico? Bom, eu posso pegar esse degrau e fazer a mesma coisa que foi feito aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou separar aqui por mais e vou chamar aqui um str e vou botar aqui dentro o x. Então, como o x vai ser a variável que vai interagir nesse loop for, né, para carregar todos os gráficos, eu vou somar aqui nele o x. Isso vai ter qual efeito? Quando ele terminar de rodar, ele já fechou lá, beleza. E quando eu for olhar na pastinha lá, agora sim, agora tem o degrau 0, degrau 1 e degrau 2. Então todos os gráficos já ficam salvos, e aí eu posso trabalhar cada um separadamente. Aquele primeiro, né, que ele manteve lá, né, ele só acrescentou esses três a mais aqui para cada um dos gráficos. E aí é tranquilo, pode fazer qualquer outra coisa aqui, fica bem, bem útil, bem prático para fazer em relatório, né? Então vale muito a pena usar essa ferramenta aí para fazer essas alterações e manipulações em gráficos. Dá para fazer vídeos também, né? De repente eu boto algum vídeo aí explicando como fazer os vídeos rodar aqui dentro. Fica bem legal, bem bacana mesmo. Mas é isso aí. A princípio era isso que eu queria mostrar. Podem baixar lá então naquele. Vou deixar o link na descrição aí para poder baixar. E é isso. Vou ver aqui. Aqui está o outro tutorial, aquele lá de sistemas de controle. Então quem quiser acessar também está lá o link. E é isso aí. Beleza, pessoal? Falou!